Esperar a galera entrar. Boa noite. Julião, já vou chamar você aqui pra gente já começar. Boa noite, meu amigo. E aí, meu querido, tudo bem? Tudo certo? Deixa eu arrumar a câmera aqui, que agora cortou minha cabeça aqui. E aí, como é que tá tudo por aí? Cara, tá indo, viu? Falar pra você que eu tô uma porrada hoje aqui que eu não tava esperando, viu? Ué, o que houve, mano? A gente tá, a gente tá fazendo um rebrand aqui da nossa marca, né? Uhum. E aí fiz um orçamento aqui agora. O cara passou R$ 97.000, cara. Aí eu Ossos do falei, pô, ofício. agora, mas agora você me pegou de calça curta. Mas é isso aí, cara. Eu também cheguei de viagem, viajei mais cedo hoje pra conseguir pegar a live. Tô na casa da minha mãe, mas a internet aqui é boa, imagino que dá pra gente conversar tranquilamente. Ah, perfeito, perfeito. Eu tô, eu Tamo tô junto. convidando a galera aqui. Enquanto isso, galera, vamos chamando os amigos, clica no Clica aviãozinho. aqui, ó. Vou chamar logo 10 aqui, porque é fácil demais. Clicou nesse aviãozinho, ó. Só marcar que a galera vai chegar. Vou marcar uns Vou 10 chamar, aqui. então vou dobrar a meta aqui então, cara. Vou chamar 20 aqui. Boa, Porque bora. não é todo dia que a gente tem um palestrante aí do TED para estar conversando. Ô, cara, tamo junto, tamo junto. Isso aí. Bora lá. Julião, essa semana aí, cara, eu sei que foi corrida para você, Nó. mas a gente passou a semana conversando com especialistas, cara, em mercado de trabalho, recolocação profissional, porque o nosso público aqui é a galera que está entrando no mercado, está se preparando, né, para a primeira experiência profissional. Sim, E muitos, né, acabam assim, de cara já bate a cara na parede, né, já desiste, já entra em depressão. A gente tem, sim, eu não sei se na sua escola é assim, né, sim, mas o que eu mais recebo aqui mensagem é aluno assim que está se sentindo uma negação, que acha que não vai dar em nada na vida, né? sim. E você, para mim, é um cara que é um exemplo justamente de superação, né? A gente conhece muito a história do Rick Chester, né, que é um cara que saiu ali de vendedor de água para palestrante de Harvard, né? Mas Sim, ninguém sim. conhece a história aí do Júlio Dário, que saiu de frentista para palestrante do TED, né? E Acabou para que mim, foi, né? Acabou que foi. pois aí já tinham te apresentado dessa forma ou não? Não, foi a primeira, foi a primeira vez. Então, cara, para mim é um exemplo assim, é um cara que eu não sei se você, cara, é que você vive isso, mas eu não sei se você consegue enxergar que você é um exemplo de superação, né? Uma pessoa que, pô, talvez eu esteja errado, mas é uma pessoa que ninguém dava nada, né? Para É, um mas cara que hoje realmente em não. dia, para mim, Na, hoje em dia é ver- uma referência. Na verdade, né, é muito bom quando ninguém te dá nada, né, Gustavo? Porque dali só, a única coisa que pode acontecer é você surpreender as pessoas, né? Então eu falo que vai ser um papo muito bom, porque eu acho que nunca antes, assim, na história pelo menos que eu estou vivo, né, cara? Eu tô com 33, 34, fiz 34 agora, né? Nesses meus 34 anos, eu acho que nunca teve tão fácil você conseguir se diferenciar no mercado. Olha que antagonismo, né? Tem muita gente achando que tá muito mais competitivo e muito mais difícil, mas eu e você, nós estamos num modelo onde a gente precisa recrutar e a gente não acha gente capacitada com o mínimo que a gente quer. E esse mínimo, ele está longe de ser o que a galera acha que é, né? Então, Uhum. esse papo nosso aqui vai ser muito sobre o que que eu acho, né? O que que eu acho, não. O que que eu valorizo para recrutar uma pessoa, né? O que que eu acredito que os processos seletivos de agora para frente vão acontecer. E aí, quando você fala assim, ah, ninguém espera nada, realmente, cara, no meu caso, ninguém esperava nada de mim, velho. E aí foi melhor ainda.
Porque imagina você ser filho do Neymar e gostar de futebol, cara. Imagina a pressão em cima desse cara, né? Imagina você tá num lugar onde muita gente espera muito de você. Eu acho que seria até pior, né? A pressão psicológica e tudo mais. Então, eu gosto, cara. Eu gosto de surpreender. Então, quanto menos as pessoas esperam de você que tá aqui assistindo a gente, né? Melhor, porque qualquer coisinha que você fizer, você vai surpreender, né, cara? E Exatamente. teve uma chamada E, aqui, já cara, voltou. tranquilo. Que insight que deu na sua cabeça, assim, que você percebeu assim, não, eu posso mais, eu quero mais. Aquela questão assim, é só eu estudar um pouquinho que eu consigo mudar de vida, né? O que você percebeu ali que não estava bom para você, cara? Tá, o que acontece, Gustavo? A minha base familiar, inclusive estou aqui na casa da minha mãe agora, né? Foi uma base que desde cedo a minha mãe já falava, bom, a única coisa que você tem é seu nome, se você quiser ser alguém na vida, você tem que estudar, você tem que dar valor aos estudos, e aquela coisa que geralmente o pai e a mãe preocupada sempre fala, que é o quê? É o nome, o que você falar tem que cumprir e tem que estudar. Então, já desde o começo ali, eu tive uma pequena frustração, que foi o seguinte, na época que eu fui escolher faculdade, né, eu queria muito fazer ciência da computação. Essa história eu acho que nem você sabe. É uma história nova. Aí, quando eu vou lembrando, assim, do público que a gente conversa aqui, né? Então, assim, escutei em algum lugar que engenharia estava bombando, que engenharia dava dinheiro. E falei, cara, eu quero ser engenheiro de computador, porque eu gosto de... Na época eu entrava no ICQ, no Mirk, né, cara, e gostava demais de computador. Falei, cara, então eu gosto de computador. Engenharia dá dinheiro, vou fazer engenharia da computação. E aí, ó, passou uma moto braba aí. Oh. E aí, cara, tinha uma faculdade aqui perto de Araxá, que é uma cidade de 170 quilômetros, que é a UFO, a Universidade Federal de Uberlândia. E aí, cara, quando foi a época de escolher a UFO, né, eu falei, cara, eu vou fazer engenharia da computação na UFO. Aí eu lembro de eu comentar isso com a minha mãe me deu um choque de realidade. Você falou assim, Júlio, cara, eu não tenho dinheiro pra te manter nessa faculdade aí. Porque apesar dela ser federal, além de você ter que passar nessa faculdade, tem que ter dinheiro pra você morar lá e tal, eu não tenho condição de bancar. Faz o seguinte, faz Cefet. E aqui na Araxá tinha Cefet, aí entrei na mecânica do Cefet, né? Fiz o primeiro ano que era só o ensino médio, aí depois o ensino no Cefet ele dobra a carga horária e fica o médio e o técnico junto. E na minha época, não sei se até hoje é assim, que agora virou IFTM e tal, você não podia dissociar o médio do ensino técnico, sabe? E eu passei com muita dificuldade num curso de mecânica. Então, por isso que eu te falei que eu não sabia, não sei se você sabia disso. Porque eu comecei a fazer um curso técnico de mecânica, né? Comecei a fazer um curso de mecânica. E, cara, aquele negócio não tinha nada a ver comigo. Não tinha nada a ver comigo. E aí eu peguei e comecei a tocar guitarra. Comecei a ficar meio assim, meio rebelde. E comecei a namorar uma menina numa escola pública, que era escola normal só ensino médio, que chama Colégio Dom José Gaspar. E aí, cara, conclusão, eu coloquei na minha cabeça que eu queria sair do Cefet e eu tomei uma bomba ali, meio que sabendo que eu ia tomar a bomba, foi ruim, mas eu tomei uma bomba no segundo ano do ensino médio, né? Por quê? Porque eu queria ir para a escola que não tinha o ensino técnico, que era a mecânica, e queria ter minha bandinha de rock ali na época, cara. E essas fotos de banda de rock eu acho que você já viu dessa época, né? E aí, cara... Naquela época, minha mãe falou, então beleza, se você vai estudar então numa escola só meio período, você começa a trabalhar. E ali, eu comecei a trabalhar, fiz o ensino médio já nesse colégio Dom José Gaspar. Aí veio essa história que eu te falei da engenharia da computação, que foi frustrada porque eu não ia ter grana para fazer. Eu falei, já que eu já trabalho e comecei a trabalhar desde que eu tomei a bomba ali no segundo ano, né? Foi até uma indicação da minha mãe, falou, já que você não quer estudar, então você vai trabalhar. Porque foi meio que uma frustração ali de ter tomado bomba no Cefet, sabe? Que já era uma escola mais difícil. E aí, Gustavão, tudo começou aí, porque eu comecei a trabalhar desde então e comecei a adaptar a minha realidade. Aí eu fui, em vez de fazer ciência da computação na UF, eu fui fazer ciências contábeis na Uniraxá, que era uma faculdade na cidade, onde eu pegava ali 90% do meu salário ali e pagava a faculdade. Até tentei fazer FIES, minha mãe não deixou. Falou assim, Júlio, você mora comigo, você dorme comigo, inclusive nessa casa que eu tô aqui agora.
Você come aqui, você dorme aqui, você não precisa ter dinheiro para fazer mais nada. Seu dinheiro pode ser 100% para faculdade, né? E aí, cara, o que aconteceu? Quando eu estava formando, agora que eu vou responder essa pergunta, né? No 4º ano de faculdade, quando eu percebi que ciências contábeis também não era algo que eu queria trabalhar, né? Mas, cara, eu entrei porque era o que, né? Eu me readaptei, apesar de ter aprendido muito nas ciências contábeis, né? Foi quando teve um problema sério aqui em casa, e aí eu acho que esse é o ponto-chave, né? Minha mãe caiu de cama, meu irmão caiu de cama. Eu já novo demais ainda, sem muita maturidade para trazer dinheiro para casa, trazendo aqui o salário mínimo que a gente custa ganhar aí no mercado. Eu fiquei aí do ensino médio até concluir a faculdade, cara, você sabe os cargos. Foi empacotador do supermercado, foi minha primeira função. Aí trabalhei no Pernambucanas, aí trabalhei como office boy, depois eu fui frentista de posto. Então, nesse período, foram cargos que você ganha salário mínimo, cara. O melhor salário era o frentista de posto, que sempre frentista de posto ganha um pouquinho mais, né? Então, assim, profissões de entrada, que muita gente às vezes acha, nossa, mas eu vou fazer isso para ganhar salário mínimo, cara. Cara, para mim foi muito importante, né? Para construir ali uma base de comunicação com pessoa e tudo mais, né? E aí chegou no ponto que aí eu acho que é, como eu falei com você, o ponto-chave, quando eu não tive escolha. Foi quando eu falei assim, ó, sua mãe caiu de cama, depressão, fibromialgia e tal, e meu irmão teve que fazer um transplante. E aí eu falei assim, caraca, velho, meu salário não dá pra sustentar uma casa, né? Tipo assim, enquanto minha mãe tava pagando as coisas, tudo bem. E quando ela cai de cama e meu irmão é mais novo, aí veio então, cara, a maior ferramenta de transformação que eu conheço pra quem nasceu pobre e precisa dar certo na vida, né? Que é não ter escolha, né? Então, assim, ó, cara, não existe ferramenta que tira o seu medo, né, cara? Porque eu tava até analisando uma história, acho que eu mandei um e-mail pra galera ontem falando disso, né? Tipo assim, não tem nada mais forte pra te tirar da paralisia do que não ter opção do que fazer. Naquela época, mesmo muito novo, mesmo com medo, né? Eu não tinha aquela escolha, Gustavo, de falar assim, Gustavo, eu tô com medo, eu vou ficar parado aqui, porque, né, é melhor eu ficar de boa, porque vai que dá errado. Cara, eu não tinha essa oportunidade de dar errado. Tipo assim, era minha família, era minha mãe, era meu irmão. Eu falei, cara, então vamos fazer o seguinte, sai um concurso público da Caixa, eu vou estudar para esse concurso, e aí eu vou estudar com tudo que eu tenho, mesmo com a minha defasagem de escola pública e tudo mais. Concurso eu sei que eu não dependo de QI, porque eu já não nasci de uma família que tinha muita indicação, nada disso. Então eu falei assim, cara, achei uma coisa que só depende de mim, né? Então eu vou sentar a bunda na cadeira e vou estudar igual um maluco. Isso, estudar igual um maluco, foi quando eu viciei em café sem açúcar, foi quando eu viciei em energético, porque enquanto eu não estava dormindo, eu estava estudando. Né? Falei assim, ó, então essa aqui pode ser a única oportunidade da minha vida de resolver esse problema aqui da minha família. E aí, Gustavão, foi dito e feito, cara. Foram 45 dias de estudo, assim, muito, muito level hard mesmo. E aí, sim, eu passei no concurso em 13º lugar aqui no polo de Uberlândia, que era fatídico Uberlândia, onde eu queria estudar a ciência da computação, né? E aí, fiz a prova em abril e assumi meu cargo público em dezembro. Então foi tudo no mesmo ano, sabe? Então, assim, abril eu fiz a prova, janeiro eu dei o clique ali e tal, no que eu faço tal. Aí, esses 45 dias, vamos pôr fevereiro, entre fevereiro e março eu comecei a estudar. Até estava no penúltimo período da faculdade nesse ano. Matei um monte de aula, fiz um acordo com os professores, falei, ó, eu não vou vir na aula porque eu tenho 45 dias para estudar para uma coisa aqui que ou eu passo ou eu passo. Então, eu tive que... Na época, minha mãe ficou maluca, né, Gustavo? Porque, tipo assim, eu avisei meus professores que eu ia matar 40 dias de aula. Eu lembro direitinho. Então, tipo assim... Pode falar. É o famoso não ter um plano B. Né? Quando você tem um plano B, você não foca nem no A nem no B, aí você fica sempre no mesmo lugar, né? Erro clássico, né? Um erro clássico, cara. Tipo assim, eu já cometi esse erro várias vezes. É aquele negócio, você não, é igual um pato, né, Gustavo? Um pato, ele não nada bem, não anda bem, não faz nada bem, né? Aí eu falei, cara, a faculdade, depois eu pego, no máximo, uma dependência, que vai ser, assim, o pior das hipóteses, é pegar uma dependência na matéria, mas pelo menos eu vou passar num concurso aqui que eu vou ter um salário aqui de 3 mil reais, que já era... Esses dias eu pus no Stories lá, era 3 vezes do que eu ganhava, né? Era 3 vezes e meio o meu salário. E aí, cara, eu fiz esse plano.
Então, a resposta ficou longa demais, mas eu acho que se eu pudesse dar um insight desse primeiro momento, porque depois teve vários outros momentos que a gente pode comentar aqui também. Mas nesse primeiro momento, cara, foi um dia de cada vez e a falta de opção. Então, é o que você falou, pô, quando eu não tenho opção, eu tenho que fazer um plano e executar esse plano. Então, dentro desse meu plano, ele não tinha espaço para eu perder 4 horas na faculdade numa coisa que não era a opção que eu tinha ali para resolver o problema. Então, eu peguei esses 4 horas e protelei isso para depois. E foi engraçado essa história que eu tava tão motivado, cara, que eu não peguei nem recuperação na faculdade, você acredita? Tipo assim, depois eu fiz as provas finais e ainda consegui passar direto ainda na faculdade. Em relação, você falou que você estendeu, mas isso já responde acho que umas 3 perguntas aqui. E o pessoal tava muito assim, eu devo atirar para todos os lados. Eu recebi uma aqui, eu devo aceitar propostas abaixo do cargo que eu quero. No meu caso, eu aceitaria, porque é muito mais fácil você conseguir um emprego quando você está empregado, né? Sim. Porque você está desempregado, bate o desespero, você começa a ir mal em todas as entrevistas, né? Todos os processos. Sim. E eu acho que um problema ali que você tinha que nem era tão grave, assim, acaba ficando muito pior, né? Porque todo trabalho, né, é um grande contrassenso, né, Gustavão? Mas eu sei que a sua origem também familiar também é muito parecida com a minha, assim, em questão de pontos morais, né, vamos dizer assim, o respeito com o ser humano, o respeito com qualquer profissão. Então eu não tenho dúvidas que o Júlio que você conhece hoje, ele foi formado e forjado quando eu era frentista, quando eu era empacotador. Por quê? Porque ali, cara, eu consegui me colocar no lugar de uma pessoa que é meio que desprezada na sociedade ali. E olha que, cara, tem serviço muito pior que ser frentista. Eu tenho gente que, cara, trabalhou com coisas muito mais pesadas e que... Então, assim, pra mim, quando eu era frentista, eu olhava pra uma pessoa que tinha que carregar chapa, que ficava descarregando caminhão, que ficava trabalhando de pedreiro, que não tem demérito nenhum, mas que naquele momento ele fala, cara, meu serviço é muito bom, né, cara? É só eu levantar aqui e abastecer, bicho. Então, Cara, assim... Pode falar. Inclusive, eu acho que eu nunca comentei com você o porquê que eu decidi abrir uma escola, né? Meu segundo emprego, eu fui dar aula numa escola que tem aqui na minha cidade, eu ganhava R$ 400 por mês, e eu trabalhava das 8 da manhã às 11 da noite, cara. Eu ficava o dia inteiro. Era um turnão. Então. E paguei R$ 400. E sábado, às vezes, eu trabalhava também das 8 às 5, né? Revezava com o cara. Mas foi aonde eu mais aprendi o que não fazer numa escola, né? Sim. E foi ali que eu pensei assim, cara, se um dia eu tiver uma escola, vai ser assim. Mas não era um objetivo, né? Mas você sabe que tá falando... tudo a ver com o que a gente tá conversando aqui, né, Gustavo? Porque, infelizmente, cara, como as coisas para nossa geração, e a gente tem que bater no peito e ter muito orgulho disso, pra gente, as coisas da nossa geração ficou muito mais fácil. Tudo tá mais acessível pra gente, né? A gente pegou uma transição, eu, você, a galera aí que nasceu ali nos anos 80 para 90, né? A gente pegou uma transição muito louca, cara. Tipo assim, pensar que quando a gente começou a trabalhar, não existia internet no celular para você fazer uma live, você, né? Não existia, né, cara? Esses dias a gente tava até conversando disso. A gente chegou a ligar de 3 segundos para conversar com a pessoa rapidinho para não gastar crédito. Então, enfim, até ter crédito no celular era uma coisa, não, é coisa de rico, cara. Você poder ligar para uma pessoa e ficar conversando com ela, né? Então, assim, nós tivemos uma virada de chave que as coisas ficaram muito mais acessíveis. E aí, como lá atrás as coisas eram muito escassas, né? A gente valorizava a oportunidade de trabalhar em qualquer coisa para ganhar um salário mínimo. E aquilo ali trouxe um aprendizado muito maior que o próprio salário, para mim, para você, para nossos pais, para os nossos avós. O meu tinha um agravante ainda, que nessa época, o meu pai ele era diretor da Bayer, que era uma puta multinacional no Rio. Mas aí também comecei a namorar, e aí a minha namorada falou assim, eu não quero nada que venha do dinheiro do seu pai. Aí ela te apertou. Aí eu falei, não, mas eu não tenho nem emprego, né? Eu falei, não, a primeira coisa que surgir, você vai aceitar, você vai trabalhar. E a primeira coisa que surgiu foi essa. Mas é isso mesmo.
Muito Pode falar, legal. perdão. E aí, cara, o que é que me lembra disso? Da mesma forma que depois eu não sei se vai dar tempo da gente comentar nessa oportunidade aqui, eu imagino que pelo menos por alto, depois eu passei nesse concurso, né, cara? E depois eu saí desse concurso, né, cara? Então, assim, beleza, 7 anos sendo concursado público, uma coisa que, tipo assim, transformou completamente a minha vida, até que chegou num ponto que eu falei assim, beleza, meu ciclo aqui se encerrou nessa função e agora eu preciso ir para outra coisa. E talvez essa mentalidade também ela não foi conquistada dentro do concurso. Eu estava analisando isso esses dias, Gustavo, que é o seguinte, o fato de você aceitar um trabalho agora para aprender e para sobreviver, não significa que você vai morrer nele. Pelo contrário, né? Inclusive, você tem que entrar para aprender e o salário é brinde. Porque, tipo assim, já que você vai reclamar do salário mesmo que o salário é baixo, se eu for perguntar pro Gustavo do passado, falar, e aí, Gustavo, o que foi melhor nessa escola aí que você trabalhou das 8 às 10, né? Foi o salário ou foi o aprendizado, né? Essa semana tem um aluno meu reclamando que ele só ganhava R$ 700 no vale-refeição dele. Eu falei assim, meu amigo, se eu ganhasse o vale-refeição agora com R$ 700, eu tava muito feliz, cara. Mas você falou é interessante porque, assim, avaliando as perguntas que a gente recebeu, o que parece que o pessoal tem medo de entrar em determinadas vagas, determinadas empresas e ralar, sabe? Tipo, mas e se eu não conseguir? Mas e se... O cara nem sabe, né, Júlio? Nem entrou ainda, mas já tá sofrendo. E aí prefere não fazer nada, né? O que é um absurdo, né, cara? Porque entre você fazer e dar errado e você não fazer nada, eu não preciso nem te explicar o que é melhor, né? Exatamente. Então, tipo assim, vamos ver, galera, nos comentários se tem alguém participando aí. O que você acha que é melhor? Responde pra gente aqui. É você ficar parado e não fazer nada ou você fazer alguma coisa e dar errado? O que você acha que é melhor pra sua vida, né? Aí, ó, a Flávia. Responde aí, Flávia, que eu vi que você acabou de entrar aí. Essa Flávia aí, ela assistiu todas as palestras, mas ela não interagiu nenhum dia, sabe, Júlio? Não, então dá um oi pra gente aí, Flávio. Pô. Dá um oi, pô. Mas aí, cara, eu vejo muito isso. Agora foi aqui o barulho do carro. Se estiver atrapalhando demais isso, você me fala. Não dá, Mas, não, pode ficar tranquilo. tá, então assim, o que eu acredito muito, Gustavo, mesmo tendo um foco em falar assim, ó, eu quero ser isso da minha vida. Lá no futuro, eu quero projetar isso lá pro futuro, né? Eu vou ter que passar por alguns degraus, né? Como se fosse num prédio onde eu quero chegar no último andar e o que eu vejo que muita gente quer fazer hoje é pular, cara, como se não precisasse passar pelos degraus iniciais. Então, tipo assim, ó, como se fosse o Goku, né? Ele ia teletransportar para o último andar e já começar ali com um cargo alto, morando de cima, enfim. E na vida, cara, nada é assim. Né? Nada é assim. Eu tô num momento da minha vida que eu consigo enxergar os próximos degraus aqui que eu preciso subir e eu tenho meu referencial que é onde eu quero estar daqui 5 anos, onde eu imagino que eu vou estar daqui 10, porque eu não tenho a mínima noção onde que eu vou estar daqui 10. Né? É só uma imaginação. Se você perguntasse pro Júlio de 10 anos atrás, ele jamais imaginaria que ele ia ter entrado e saído de um concurso público. Jamais, porque esse lapso aconteceu em 7 anos. Isso que eu ia perguntar. Quanto tempo que faz desse momento que você estava como turista até hoje em dia que você tem aí as suas 2 escolas, as empresas? Cara, ó, vamos pôr que eu fiz o concurso da Caixa em 2010, tá? Então, da parte do concurso público foi de 2010 para frente. Então, hoje, 2010 para 2021, né? Então, são 11 anos. 11 anos. Então, assim, antes do concurso público, eu fiquei ali 1 ano de seguro-desemprego se eu volto 1 ano a mais, eu estava no posto de gasolina. Então, nós estamos falando de um lapso aí de menos de 15 anos. Né? Então, menos de 15 anos aconteceu tudo isso. Cara, pessoas que me conheceram há 15 anos atrás, cara, não faz nem sentido o que aconteceu. E aí, beleza. Tem uma frase que me toca muito nesse ponto e tem a ver com o tema do que a gente tinha que falar hoje, que é continuar aprendendo sempre, né? É uma mentalidade, Gustavo,
que, tipo assim, todo dia à noite eu levo muito para uma passagem de Santo Agostinho, né, que fala que você tem que todo dia fazer um balanço do que foi bom, do que foi ruim, e ajeitar isso na mente para que amanhã você não repita o que foi ruim e consiga propagar mais coisas boas para sua vida, né? E aí, quando eu jogo isso também pro aprendizado, cara, eu também gosto de fazer isso. Cara, o que eu aprendi hoje de novo? Ou eu fiquei só no meu piloto automático lá, o Napoleon Hill chama de ritmo hipnótico, né? Eu fiquei só no ritmo hipnótico, fazendo as coisas no piloto automático, né? Então, assim, tem uma lei universal, né, Gustavo, que é a lei do plantio, cara. Uma coisa eu posso te garantir, nesses últimos 15 anos, se você tiver um intervalo comigo de uma semana, você pode ter certeza que eu vou te falar assim, não, Gustavo, essa semana eu aprendi um negócio muito legal, que é isso e aquilo, a teoria disso e daquilo outro, e se a gente fizer isso, aí passa uma semana, se a gente sentar de novo, fala assim, Gustavo do céu, cara, eu tava completamente errado naquilo que eu te falei semana passada, eu fui muito burro, inclusive, cara, porque depois que eu fiz isso, aconteceu isso e aquilo. Então, talvez, Gustavo, o grande segredo aí pra gente conseguir se colocar no mercado de trabalho hoje, a gente já falou alguns pontos. Eu vou me dar o luxo aqui de tentar resumir até agora, né? Primeiro, se você tá à toa, cara, entre ficar... Eita, passou uma moto aqui. Entre ficar à toa e fazer alguma coisa, é muito melhor você fazer alguma coisa, mesmo que não seja aquilo que você quer fazer o resto da vida. Até porque provavelmente não vai ser o que você vai fazer o resto da vida. O que a gente vai fazer amanhã vai ser o que a gente vai fazer amanhã até o próximo passo. Né? Então tem gente que já quer, como diria, chegar na empresa e já sentar na janela. Né? Cara, impossível. Impossível, né? Então o primeiro passo é esse, entre não fazer nada e fazer alguma coisa, que seja de graça, mas faça alguma coisa. Tá? Que seja para não ganhar nada. Mas pelo menos aprendendo você vai estar. E segundo, cara, essa mentalidade de que, tipo assim, Gustavo, eu já me formei, eu já fiz minha faculdade, e aí seus pais, seus avós geralmente falavam assim, não, ele já formou, ele já concluiu os estudos, ele já... É essa palavra mesmo, né? Ele já... Agora é só trabalhar. Já escutou isso? Agora é só arranjar um serviço, né? Não, ele já estudou, já formou, agora é só trabalhar. Então, assim, essa mentalidade de que depois que você se forma, você parou de estudar, você tá formado, né, cara? Então, eu acho que a gente precisa entender que essa formação ela é contínua, né? Exatamente. Isso que você falou é muito importante, cara. Até mesmo porque ontem mesmo, na conversa que a gente estava tendo com a nossa aluna, ela estava falando assim, eu fiz 30 processos seletivos, eu mandei currículo pra caramba. E a gente sabe que essa realidade, muita gente hoje em dia, não só universitário, que está para se formar, mas também pessoas que estavam trabalhando ali seus 15 anos, né? Como você trabalhou, eu também trabalhei 10 anos seguidos. E aí sai do emprego, e aí para se recolocar no mercado, o cara fica batendo naquela mesma tecla, daquela mesma vaga, a bate-tecla da mesma bate-vaga, né? E às vezes o cara fica 2, 3, 4 anos desempregado, mas eu não consigo. Em que momento, cara, você estava ali na caixa, né? Que você entrou na caixa, começou a trabalhar, você percebeu que você precisava se renovar e parar de esperar que alguém te desse uma oportunidade e começou a criar a sua própria oportunidade. Né? Tá. Eu tinha uma coisa comigo que hoje, na época, talvez eu fiz isso muito empiricamente, sabe? E hoje eu consigo te explicar como se fosse uma teoria. A teoria é mais simples do que parece, viu, Gustavo? Se você não tem para onde ir, para onde crescer, né? E se você parou de aprender, depois o Murilo Gun foi me ensinar isso com mais teoria em cima, né? Todo mundo fica morrendo de medo do robô tomar a sua vaga. Mas o computador a máquina vai dominar o mercado e eu vou ficar desempregado, a inteligência artificial e tal. E aí eu consegui entender que quando você para de aprender, ou você faz coisa repetidas vezes a mesma coisa todo dia, quando qualquer coisa à sua volta te impede de pensar, né? A chance de daqui a pouco você ser substituído por uma máquina e por uma inteligência artificial é gigante. Se é linear, se é estruturado e se é programável, né? A chance de amanhã você não ter mais emprego é gigante. É gigante. Sim.
Então, o que eu pensei? Eu falei, cara, ó, primeiro, eu tô aprendendo. Se eu estiver aprendendo, tá valendo a pena, independente do salário. Isso era tão forte para mim, Gustavo, que quando eu entrei na Caixa Econômica Federal, que eu sentei numa mesa limpa, que tinha uma menina que trazia um café para mim, um computador que funcionava, que não travava, e um ar-condicionado geladinho, eu trabalhando de social, manga longa, eu falei, cara, preciso de salário, não, isso aqui para mim já é salário. Já pagou, já. Cara, trabalhar no ar-condicionado no calor, para mim já era salário. Então, tipo assim, aí dali pra frente eu peguei e comecei a aprender a lidar com grandes empresários, com pequenos empresários, com pessoa física, fazer financiamento habitacional. Então, tudo aquilo eu ia absorvendo. Falei, cara, que massa. Eu sou o Júlio da Caixa, né? E aquilo foi me trazendo muita coisa boa, né? Aí até que minha esposa depois passa no concurso também. E aí, quando que para de fazer sentido? Primeiro, quando o próximo degrau de ascensão, de promoção mesmo, porque eu entro no lugar, eu bato o olho e falo, opa, né? Eu lembro até hoje, eu acho que isso você já viu eu falar em algum lugar. Eu sentei na minha mesa da Caixa em Araxá e eu ficava de frente a um gerente que chamava Claudio Honor. Tinha o Claudio Honor e o Sebastiano. E aí eu olhei para eles trabalhando e falei assim, cara, que massa, é aquilo ali que eu quero ser, bicho. Eles ganham 10 mil reais para conversar o dia inteiro com o cliente e mandar eu fazer as coisas, né? O cliente saía, ele entregava a pastinha pro Júlio e fala, ó, executa isso, isso e isso, e a hora que tiver pronto, você leva na minha mesa. Ele falei, cara, que massa, o cara, ó, 10 mil reais, eu não preciso nem ter faculdade, porque o curso era de ensino, a Caixa era de ensino médio, né? E na época eu já estava quase formando em ciências contábeis, né? Mas, na verdade, cara, não, estava formado. Eu formei e assumi, né? E aí, Gustavo, conclusão, cara, quando isso parou de funcionar para mim como aprendizado, eu não estou falando só do salário. Porque, óbvio, aprendizado era um ponto e ascensão e salário era o próximo. Então, primeira mudança minha foi de Araxá para Uberaba depois de 2 anos. 2010 até 2012 eu fiquei em Araxá. 2013 eu fui para Uberaba, 2014 para Campinópolis, 2015 para Uberlândia, 2016 para Brasília, 2017 eu saí. Ou seja, enquanto eu estava vendo progressão, eu ficava felizão, porque era muito legal. Aí depois pô, bateu aquele negócio de, peraí, eu acho que eu tô acomodado. Aí aquele negócio, eu acho que eu já não tô aprendendo mais todo dia o quanto eu deveria. E aí o pior das sensações, eu comecei a me sentir fazendo um trabalho muito robotizado. Então, acho que dá pra gente mapear isso. Então, assim, ó, todo dia eu vou e faço a mesma coisa. Eu tenho que entrar, fazer um negócio, olhar uma agenda, jogar num sistema e o que o sistema me autoriza eu posso fazer. O que o sistema não me autoriza eu não posso fazer. Então, a única diferença entre eu e o aplicativo do banco ali era que eu estava no meio do processo para atrapalhar. Porque eu falei assim, cara, daqui a pouco eles vão me tirar aqui, vai ficar só o aplicativo do banco. Sim, mas nessa você já está ganhando bem, estava com a vida boa. Já. Mas aí... Oi, perdão, pode falar. Não, mas é isso mesmo, já estava ganhando bem, já estava com aquele salário que eu imaginava que eu ia ganhar, eu já estava ganhando, já estava com um carro novinho, um Honda Civic que eu comprei zerado, já tinha ali, já estava naquela fase de onde eu vim que eu podia ir no mercado e não precisava olhar o preço das coisas, que eu acho que isso para mim é uma liberdade incrível, né? Compra aí, não precisa olhar o preço das coisas. O filho pedindo Danone, aí você fala, mas de onde você tirou isso, filho? Deixa eu ver o preço. Então, tipo assim, eu já tava nessa fase que as coisas já não precisava ficar olhando, mas quando minha esposa entra no banco, então nem se fala, porque era 2 vale alimentação, hoje deve estar alguma coisa aí de R$1.500 cada vale, então o mercado era tranquilo, o salário era tranquilo, vida boa. Então, talvez aquela estabilidade que eu tanto busquei, a hora que ela chegou, bicho, aí eu me senti mal. Falei, opa, peraí, cara. Né, minha função no mundo, será que é só isso? Eu com menos de 30 eu já zerei minha vida aqui, porque o cargo daquele diretor que aliena a vida dele pro banco eu não quero ter. E esse foi um aprendizado também muito foda, cara, que talvez só quando a pessoa que tá me ouvindo aqui agora passar por isso, que ela vai conseguir entender o que eu senti. Por quê? Tudo o que eu queria conquistar, Gustavo, e punha na cabeça depois que eu consegui passar no concurso, depois que eu consegui subir meus cargos, eu falo assim, tudo que eu quiser fazer, eu vou conseguir fazer, desde que eu faça o necessário e aguarde o tempo necessário.
certo? Então, ó, são duas variáveis que não tem jeito de você abrir mão delas. Fazer o necessário, se destacar, trabalhar bem e aguardar o tempo necessário, né? E aí eu olhei para a vida que um diretor tinha, que seria a minha função próxima, né? Que era trabalhar na diretoria, trabalhar em Brasília. E eu falei, cara, não é o estilo de vida que eu quero ter, eu não quero criar meu filho com essa pressão, eu não quero... Não é o... Por mais que a grana seria interessante, mas, pô, eu já tava... A Aninha doida... Eu não, vou te confessar que eu ainda não tinha o Estevão planejado na minha cabeça, não. A Aninha já tinha, né? Essa parte de planejar o filho foi muito mais com a Aninha. Mas eu não me via tendo um filho, cara, trabalhando no banco com um cargo gerencial e executivo. Porque, tipo assim, era incompatível aquela dor de cabeça, a galera tomando tarja preta, o pau quebrando. Não, nada contra quem toma tarja preta, mas, tipo assim, a galera muito doente. Mas mental. Quem toma tarja preta pelos motivos certos, né? Não, cara. De trabalho, né? Trabalho não tem que Exato. ser... Porque ali é igual você falou, o trabalho ali era uma pena, né, cara? Ó, eu tenho 2 dias felizes na minha vida, que é sábado e domingo, e 5 dias tristes, que é de segunda a sexta. Né? Cara, então... aconteceu comigo igualzinho. Lógico, a nossa carreira é um pouco diferente, né? Eu era projetista. Eu sempre tive essa visão, esse sonho de trabalhar em multinacional e etc. E aí chegou no ponto também que acima de mim era só um cargo que eu tinha que ser velho para eu conseguir, sabe? Eu era muito novo. E aí eu comecei com essa mesmice, mas aí eu insisti. Não tomei tarja preta, mas eu desenvolvi, cara, alergia a glúten, acredita? Que estresse causa essas coisas em você. Com certeza. Não, e causa muito mais, cara. Na verdade, isso acaba com a sua vida. Tipo assim, você vê muita gente que vira extremo, né? Uma pessoa que virou extremo agora é o próprio Murilo Gun, né? O próprio Murilo Gun, cara, ele virou agora 100% natural, mora num lugar onde é tipo uma vila. Não, ele tipo assim, ele é sempre à frente do tempo, né? O Murilo Gun sempre foi à frente do tempo. Mas, cara, se você for acompanhar ele hoje, ele fala só de coisa mais ligada a esoterismo, a chakra, a coisas que, tipo assim, ele se descobriu como um ser humano e, cara, ele tá vivendo isso level hard, né? Nada contra, até porque, como eu te disse, o Murilo sempre é à frente do tempo, cara. Sempre ele tá na frente do tempo. Ele tá numa vibe, tipo assim, pô, meu corpo é tipo um templo, eu tenho meu papel no mundo e eu preciso viver em harmonia com o universo. A parada dele tá desse nível, sabe? Aí não é minha vibe ainda, mas eu acho legal, porque a gente fica numa corrida frenética e desenfreada, às vezes, de querer algo que a gente acha que vai ser, nossa, vai ser o meu emprego dos sonhos, Gustavo. Nossa, vai ser tudo que eu preciso. A hora que eu chegar lá, e vou contar pra vocês, cara, quando eu comprei a casa lá que eu achava que ia ser a casa que eu ia morrer, né, cara? Puta casa, 500 metros quadrados, piscina, 2 chuveiros, hidromassagem, carro zero. Aí chega um dia, eu deitei e falei, velho, você quer saber? Não tô feliz aqui, não. Aí vira clichê, né? Que dinheiro não traz felicidade. Eu precisei ter ele lá na conta pra falar assim, é verdade, cara. Agora eu preciso trabalhar com o que eu gosto. E aí posso fazer meus memes, posso contar piada, posso vir ver minha mãe dia de sexta-feira de manhã, eu venho, domingo eu posso estar trabalhando, enfim. E eu acho que essa seria a competência que a galera que está querendo entrar no mercado de trabalho, Gustavo, vai ter que começar a desenvolver, né? Essa humildade para aceitar alguns cargos que talvez não é o mais legal inicialmente, mas que vai te ensinar uma coisa, que é o poder de você conseguir se relacionar e resolver problema das pessoas. Porque hoje, né, a galera não vai te pagar pelo seu currículo, vai te pagar pela quantidade de problema que você vai conseguir resolver. E pessoas que conseguem resolver problemas, irmão, vou te falar sinceramente, muitas vezes elas nem vão precisar de faculdade. Tá? E aí você vai ver um cara né? Pode falar. Não, eu até ia comentar isso que você falou, e hoje cedo eu estava conversando com um aluno. Ontem eu comentei com o pessoal que 10 anos depois, trabalhando, descobri que eu não era formado ainda. Né?
Tive um problema na faculdade, não era formado. Mas na empresa que eu trabalhava, no setor que eu trabalhava, eu era o que mais tinha serviço, mas porque eu era o único que falava inglês. Você é dono de escola de inglês, eu também. Exato. Tinha um problema ali, que tinha 200 pessoas que tinham esse problema, e eu era o único que resolvia. Eu falava inglês. Sem querer puxar a sardinha pra gente, né? Não, mas tem que puxar, porque é isso mesmo, cara. Mas faz todo sentido, porque é o valor que o pessoal enxerga em você, que vai te, inclusive, justificar, né, o quanto você é pago, ou mais até, né? E mais, se uma empresa hoje, ela te paga pela quantidade de problemas que você resolve, uma coisa é fato, né? As vias formais de aprendizado, elas já não são mais uma opção para muita gente. Hoje, quanto mais eu ando na cidade, mais eu não sei se aí na sua cidade tá assim, cara, mas aqui Araxá, Uberaba, Uberlândia, as cidades que eu frequento aqui, tem placas de outdoor, né, oferecendo curso superior a R$ 150 por mês, R$ 200 por mês, R$ 300 por mês. Você faz uma faculdade hoje à distância na Uni alguma coisa aí, cara, e vai ter diploma, né? E vou ser bem sincero, do lado de cá, muitas vezes quando eu vou recrutar, eu nem olho o nome da faculdade que a pessoa estudou. Ah, Júlio, mas e se for uma federal? Se for uma federal, eu vou ficar mais pé atrás, porque o que está acontecendo nas federal, tem horas que fala assim, não sei se eu vou querer a galera da federal também, não. Então, assim, aquele negócio que na nossa época antes era um baita diferencial de estudar em federal, dependendo do curso que for da federal, cara, no mercado de grandes empresas está até queimado. Fala assim, não, dessa faculdade aí, a chance de vir coisa ruim é grande. Por quê? Porque não é porque a faculdade é ruim, é porque, cara, criou-se uma imagem, né, de algumas áreas e de algumas faculdades que não são imagens positivas para você ter dentro da sua empresa. Então, talvez, Gustavo, olha que paia isso, né? Mas a gente tá falando da realidade. Aquilo que você tá ancorando na sua carreira, que é às vezes o nome de uma grande faculdade que sempre foi super tradicional, talvez no board dessa empresa que olha que eu vou... Será que eu vou contratar a pessoa que veio dessa faculdade aqui? Deixa eu ver o que ela tem de... Aí faz uma entrevista, às vezes vai pegar uma pessoa que se vende bem, uma pessoa que é boa de venda, que trabalhou desde cedo, que fala inglês, que tem inteligência emocional, que sabe aguentar pressão, que tem proatividade, e ele formou na Uni Rio Negro, sei lá, inventei um nome aqui. E pega o outro que não sabe conversar, que não fala inglês. Não, mas ele formou, sei lá, na USP. Cara, ele vai olhar, vai falar assim... Cara, não. Eu acho que eu vou pegar o da Uni Rio Negro mesmo, cara. Porque esse cara que saiu muito mais, fala muito melhor, vai... Então, assim, e se brincar, dependendo da vaga, não vai nem exigir ter essa faculdade, né, Gustavo? Às vezes é uma pessoa com mais experiência de mercado, que tem só ensino médio, mas que fala inglês, que se saiu bem numa parte de seleção. Eu, pelo menos, hoje recrutando, eu já não dou, pelo menos no meu caso, no meu ramo, né? Não estou falando que isso é generalizado, mas eu já nem olho mais em que a pessoa se formou, dependendo da vaga. O próprio Elon Musk, né, tem falado muito isso, que para ele pouco importa se o cara tem faculdade, se o cara vem de Harvard. Ele mesmo, né, não tem essas grandes formações. Mas... O Google, cara, você viu o Google? Você viu o Google agora que começou ele oferecer os cursos para você estudar de graça no Google, para ele contratar só quem o Google formou. O Google tá assumindo a postura de tipo assim, ó, não precisa ter faculdade, não. Faz o meu curso aqui, se você sai bem, você tá contratado. Ou seja, né, cara? Nossa, a disrupção, né? E, cara, inclusive o Google contratou um professor meu aqui, que o cara é fera demais, aí o Google achou ele. Aí eu até brinquei assim, nossa, mas Johnny, você é formado em quê, né, cara? Ele falou assim, cara, eles não estão nem aí do que eu sou formado, do que eu não sou. Eles viram a minha experiência, se eu sabia lidar com pressão, essas coisas assim, né? E é o Google, né, cara? É uma das maiores empresas do mundo, né? Exato. Eu vi do Google, eu vi da Apple, eu vi Elon Musk falando disso. Então, assim, o que é que podia acontecer, cara? Você tá numa cidadezinha de interior também, igual eu aqui.
o que podia acontecer é o seguinte, o que está rolando em São Paulo hoje, São Paulo capital, né, demorava 3, 4 anos para chegar em Uberaba. Né, uma mentalidade, uma ideia, uma empresa, uma startup, demorava 3 a 4 anos para chegar em Uberaba. A mentalidade de você trabalhar com a mesma pegada de mercado de capital, tipo São Paulo. São Paulo você tem escritório de contabilidade 24 horas, que a galera troca turno. Por quê? Porque lá é o São Paulo é o centro é o centro de business do Brasil que liga o Brasil no mundo. Então, antes da pandemia, para você se destacar no mercado mundial, você teria que morar em São Paulo. Tô falando alguma besteira ou não? Não, exatamente. Assim, galera do Rio de Janeiro quer trabalhar numa empresa global, vai para São Paulo. Galera de São Paulo quer ser artista, aí beleza, vai para o Rio de Janeiro, que lá que ser artista vai para o Rio de Janeiro. Agora sim, né? Agora, quero ir para um mercado onde a cidade não dorme, tudo quanto é coisa ficar aberto 24 horas. Se você quiser ser advogado, tem um escritório de advocacia que trabalha trocando turno, é 24 horas o escritório, né? Então, em São Paulo, a gente tinha um cheiro do que ia ser o mercado globalizado, que é o quê? A cidade não dorme. Lá, se você não fala inglês, você tem que falar que não fala inglês de cabeça baixa, porque lá é mais do que óbvio falar inglês. Tipo assim, exatamente. Lá aqui as meninas, esqueço o nome, que carrega mala no hotel tem que falar inglês. Recepcionista de hotel nem se fala. Garçom de restaurante tem que falar inglês. Né? Porque, tipo assim, é uma cidade globalizada, né? Lá tá com gringo toda hora. Então, se você quiser trabalhar numa cidade igual São Paulo, você tem que falar inglês. Por que eu tô te contando tudo isso, Gustavo? Porque com a pandemia, cara, aconteceu um fenômeno e muita gente ainda não percebeu. Tá? Tem gente que tá dormindo até hoje. Por quê? Porque isso acelerou em 10 anos os processos seletivos. Eu contratei, a gente conversou sobre isso lá no Sniper, né? Eu contratei uma professora que está dando um show de talento, de dedicação, de organização, que ela está a 350 quilômetros da minha cidade. Eu contratei ela CLT, ela está desbancando geral, está destruindo, ela está dando aula para aluno em Uberaba, em Uberlândia, em Erechim, no Acre, que eu tenho aluno hoje. Caramba. Então, tipo assim, hoje eu tenho alunos se reunindo na minha escola de Uberaba, de qualquer lugar do Brasil, tendo aula com professores de qualquer lugar do Brasil. Aí você fala, Júlio, mas isso aí é um caso atípico. Deixa eu te falar, eu tô falando de uma empresinha com 10 funcionários. É uma das minhas empresas. Imagina agora você falar de multinacional, que antes eles tinham que ter um escritório em São Paulo para recrutar em São Paulo. E hoje as empresas estão fazendo o contrário. Elas estão fechando os escritórios da Paulista, Faria Lima, Berrim, estão fechando, porque, tipo assim, aluguel caríssimo. Estão recrutando gente debaixo dos nossos narizes aqui, recrutando as pessoas para trabalhar de casa, ganhar em dólar e ganhar em euro. E aí isso que você está falando, Gustavo, está acontecendo nesse momento, cara. Está rolando processo seletivo, onde essas empresas elas não estão olhando o currículo, até porque, para uma empresa americana, cara, o que é um diploma do... Vamos ser sinceros, sem desmerecer muito o Brasil, mas o que é um diploma do MEC para você trabalhar numa empresa nos Estados Unidos, cara? O sistema de ensino do Brasil é um lixo, cara. Inclusive, né? O professor nosso, ele tava louco da vida, porque o Google não reconhecia o sistema de nota da escola que ele tinha feito ensino médio. Sim. E aí ele falou assim, mas não tem como arrumar isso, né? Já foi. Aí ele estava falando assim, não, mas não dá, você não tem a carga horária necessária. Eu falei, mas como não, pô? O Paulo Freire falou que eu tinha, né? Exatamente. Então, tipo assim, olha que louco, cara. Nós estamos num universo que depois da pandemia não volta mais a ser igual, que é o quê? Recrutamento e seleção sem fronteiras. Eu vou contratar pessoas do mundo inteiro. Se eu quiser contratar hoje um professor da Inglaterra para dar aula na minha escola, ou um brasileiro que mora na Inglaterra, eu vou contratar ele tranquilamente. Não sei se para ele vai ser legal, porque vai receber em reais, lá não vai valer nada o dinheiro dele, né? Mas assim, é um exemplo, né, Gustavo, que, cara, acabou esse modelo onde talvez o seu currículo ainda poderia valer muito, baseado na realidade da sua cidade ou na escassez de mão de obra da sua cidade. Eu tinha muito isso aqui em Uberaba, que é o quê? Eu estava limitando os meus professores de inglês a um raio da minha cidade. Então, assim,
não era... Se eu fosse com um sarrafo muito alto para recrutar professores, não ia ter professores. Tipo assim, os melhores professores da cidade, eles já estavam comigo. Eu já pagava eles melhor para eles estarem comigo. E aí, a hora que chegava um ponto, eu falava, cara, agora eu vou ter que formar um professor aqui, porque não tem gente preparada para dar aula do nível que eu quero. Hoje isso já não acontece mais. E para que eu tô te contando tudo isso, né, cara? Porque talvez tem gente que até hoje está no modelo de procurar trabalho e processo seletivo que os nossos pais ensinaram pra gente. Ó, vai no Word, faz um currículo, coloca aí que você já foi tudo na sua vida que você coloca aí que você foi, entrega o currículo e espera que eles vão te chamar para contratar. Né? Coloca aí inglês. Ah, não, mas meu inglês não tá. Não, mas coloca aí. Coloca aí que depois se chamar, você se vira, né? O Rogério, que é meu sócio, ele fala uma coisa que é engraçada, que é verdade também. Não, mas o seu inglês não precisa estar fluente, isso tem que estar melhor do que a pessoa que está te entrevistando. Aí, e torcer para não ser um americano, alguma coisa assim, né? Mas exatamente isso, cara. Eu tenho um aluno, cara, que ele foi contratado pela Vale, advogado, muita gente boa, amigo, na verdade, não é só aluno. E aí ele dizia ele que chegou no último processo, na última etapa, tinha lá um monte de advogado lá, para uma vaga muito boa, para trabalhar a nível mundial na Vale, né? E aí, em momento nenhum no processo seletivo foi mencionado que precisava de inglês. Simplesmente entrou uma pessoa na sala e começou a conversar em inglês com a galera. Nossa. Então tem gente até hoje, cara, que além de estar pensando que o currículo faz infinita diferença para um recrutamento, né? Tem gente que até hoje está pensando nisso. Não vou te falar que é dispensável. Tá? Não precisa levar currículo. Não estou falando isso. Eu estou falando que o currículo é uma das coisas e talvez de menor peso que você vai ser avaliado. Né? Então, às vezes, tem gente que está preocupado demais com o currículo e está despreocupado com inteligência emocional, com proatividade, com inglês, com criatividade, sabe? E tá passando batido. Mas aí, cara, conclusão, esse cara chegou falando inglês e a única pessoa ali que teve coragem de deitar o sarrafo ali e falar em inglês com a pessoa foi esse Bruno, esse amigo meu. E ele ficou com a vaga mesmo tendo um currículo muito inferior à maioria das pessoas que estavam lá. Porque, na verdade, era uma vaga para morar fora do Brasil, para representar a Vale no Oriente Médio. Então, assim, inglês, cara, era óbvio. Inglês, assim, não tinha jeito de você entrar numa reunião com 3, 4, 5 nacionalidades diferentes falando português. Não tinha condição, entendeu? Então, assim, cara, continuar aprendendo e aprender nessas condições que a gente está hoje, Gustavo, não é só puxar a sardinha pro nosso lado e falar assim, cara, inglês... Cara, você já sabe que inglês é importante. E se o currículo hoje, o ensino formal e tradicional, ele ajuda, mas ele não determina, se tem uma coisa que está ajudando muito hoje é a galera consumir conteúdo que não tem no Brasil. Então você lê um artigo, né, você vê um vídeo no YouTube que não tem tradução ainda, e aí... Pode falar. Imagina quantos anos você está se antecipando em relação àquele conteúdo que vai chegar no Brasil. Tá louco. Esses dias eu estava vendo, acho que era Netflix, já existia nos Estados Unidos há muito tempo. Sim. Muitas coisas que chegam no Brasil aqui como novidade agora, por exemplo, lá já está rolando há muito tempo. Sim. E com o YouTube, né, essas plataformas possibilitam a gente de acessar. Eu, particularmente falando, eu só consumo coisas em inglês, podcast, essas coisas, mas não é para treinar, é porque eu prefiro, né? Você vai pegar água limpa, né? Você tá bebendo uma água que a galera aqui no Brasil ainda não tá bebendo. Você vai ver que quem se destaca hoje, pega o Primo Rico. Vamos pegar o caso do Primo Rico agora. A primeira sala, quando estourou o Clubhouse, né, cara, que tava bombando no iPhone, aí deu aquela febre ali das 2 primeiras semanas, eu me surpreendi com uma coisa que... eu nem sei se eu te contei isso. Eu tava numa sala no Brasil, o Primo Rico tava lá. Passou um pouquinho, Thiago Nigro entrou numa sala só de gringo. Só de gringo. E, cara, o Thiago Nigro subiu no aplicativo para ele falar, para ele ser speaker. E aí o Primo Rico começou a deitar no inglês, cara, e conversar e falar, aqui eu fiz uma live, tinha 150 mil pessoas, fiz um lançamento, falou os gift e tal. E aquilo eu achando surreal, porque os gringos parando para escutar o Nigro, cara. E a hora que o Nigro parou de falar, a galera começou a pagar pau pra ele. Porque o Primo Rico é foda demais. E aí, aí começou a falar dele, cara. Eu falei, que louco, velho. Esse cara se destacou no Brasil porque ele já é muito bem relacionado lá fora.
Sim. Então, tipo assim, ele traz muita coisa lá de fora e aplica aqui, e a ponto de ele ser respeitado lá fora pelo que ele aprendeu lá e aplicou aqui. Então, os Exatamente. amigos que ele fez lá fora, né, cara, posicionou ele assim como um fenômeno, né? O Primo Rico, nos últimos 3 anos, é um fenômeno, cara. Um Exatamente. fenômeno. E o cara que entender que o mercado do Brasil ele é só um reflexo do mercado lá de fora, e que o que Exato. acontece aqui é coisa que já aconteceu lá há 5, 10 anos, né? É como se tivesse uma bola de cristal, né, Gustavo? Você olha o que está acontecendo Exatamente. lá e fala, só repetir aqui que se deu certo lá, pode ser que dê certo aqui também. Você não precisa ser criativo a ponto de reinventar a roda, é só você consumir as coisas que a maioria não tá consumindo. Esses caras que são considerados grandes influencers e pensadores aqui, né? Igual o Érico Rocha, por exemplo, que tem a forma Sim, de lançamento, ele sim, pegou dos Estados Unidos. do Jeff Walker, isso mesmo. Eu acho que o pessoal que a gente aqui consome, paga pau, como o próprio Primo Rico, eles têm alguém lá fora que eles estão consumindo esse produto do cara, né? As ideias e etc. O Caio Carneiro, por exemplo, ele parece muito um cara lá que é o... Esqueci o nome dele, mas o cara era Navy SEAL, o cara passou no processo Navy SEAL 50 vezes, totalmente assim, focado em good vibe, vamos lá, vamos pra Sim. cima e tal. E aí quando você consome o cara aqui, daí você vai lá pra fora e você vê que é a mesma coisa. Só É, que o cara teve acesso antes. e aí e teve acesso antes e teve coragem. Por exemplo, o próprio Érico Rocha, né? Ele morou fora, ele tinha um bom salário em parte de banco de investimento, ele já era uma pessoa considerada com um sucesso muito legal, já investia em imóveis, já dominava leilão. Então o Érico Rocha, ele tem uma história por trás que ele abriu mão do bom para ter o ótimo. Quem sabe a história do Érico Rocha sabe que, cara, ele começou a ganhar grana pra gente, né, meros mortais aqui, ele já ganhava uma grana boa, já trabalhava na Europa e tal. E aí, quando ele volta, cara, e dá uma neura de querer sair, ele pede demissão, depois se arrepende, pede para voltar, o cara não aceita, né? É uma história interessante. E aí ele investe R$ 4.000 num curso de marketing digital para aprender a fazer lançamento. E aí esses $4.000, né? E aí, quando ele investe e aplica no sistema dele de leilão, aquilo explode, cara. Aquilo explode o sistema dele de leilão, ele começa a ganhar dinheiro com aquilo. E aí ele fica tão fissurado na ferramenta marketing digital, né? Na ferramenta marketing direto, marketing, enfim, que aí ele começa a falar só de marketing digital. E aí ele vira uma referência de marketing digital que hoje é maior que o Jeff Walker. Sim. Então, tipo assim, E pra gente aqui o marketing digital era fazer arte de Facebook. E o cara que mais dominava era o cara que sabia impulsionar a arte, né? Isso exato. era marketing digital. E aí o Ó, cara veio com o negócio de gatilho. vou cuidar do seu Instagram, né? Vou fazer uns posts aqui, tá? Aí vem um cara fala de gatilho mental, funil de vendas, proposta e etc. Aí você fica assim, mas o cara então juntou uma coisa que era automática com ferramentas emocionais, né? E pra gente era muita novidade, mas lá fora, você para analisar, Lá existe desde a época da carta, cara. Marketing, copywriting, né? Que é a principal técnica que é utilizada para fazer esse tipo de venda, é utilizada nos Estados Unidos na época do envelope, que você mandava uma carta de vendas, por isso que chama carta de vendas, né? Você escrevia uma carta e mandava por carta na casa das pessoas, pessoas liam e tinha uma carta-resposta. No Brasil tinha uma época que isso bombava, né? Que tinha uma carta-resposta com selo já pago, pra você preencher e devolver, cara. E aí a galera nos Estados Unidos devolvia com o cheque. Então devolvia com cheque. Até hoje eles fazem isso. Eu fiquei sabendo que até hoje lá eles usam cheque para pagar as coisas, né? E devolvia. E aí o subject, né? Que é a headline, tudo que a gente coloca no e-mail hoje, que é bem mais barato, né? De graça praticamente. Antes eles tinham que pagar selo e carta. Então, copywriting, cara, existe nos Estados Unidos há muito mais de 100 anos. E agora que o Brasil está começando a entender essa parada aqui, achando que isso aqui é um fenômeno, cara, isso já existe desde antes da internet. Aidílicos, né? Aidílicos, ou copyright,
os leads, sei lá o quê. Não, cara, nós estamos por fora. Os caras estão bilionários lá, os caras, inclusive os sócios da Empíricos, né? Os 3 sócios estrangeiros da Empíricos, eles vieram da época da carta. Então, assim, eles fazem copyright. Inclusive o Bill Bonner lá, que eu tive a oportunidade de ter palestra com ele em São Paulo no último evento que eu fui, antes da pandemia ainda. Ele ficou bilionário através de copyright, de antes da internet. Então, o que você está falando, Gustavo, simplesmente é o seguinte: se você quer entender o que acontece num país bem mais desenvolvido, em algo que está cheio de oportunidades, assim como o Érico Rocha achou a oportunidade dele, e o Primo achou a dele, e o Caio achou a dele, você vai ver que é grande. E aí vem a chave principal, que eu não sei você, cara, mas o que me trouxe no universo de estudar inglês, de falar assim, ó, inglês é um problema que vai ficar cada dia mais evidente, porque 3% da população fala inglês até hoje. Vamos pôr aí, se a gente for muito bonzinho, 5%, né? E quanto mais o mercado acelera quanto às condições tradicionais ali de recrutamento e de seleção, mais o inglês vai ser considerado a ferramenta indispensável. Então eu vi que o Érico Rocha, não era que ele era um cara muito inteligente, inclusive ele fala isso, cara, eu não sou inteligente, eu sou muito esforçado e disciplinado, inteligente não. Mas Sim. Ele era um cara que viu uma oportunidade e conseguiu se comunicar com o Jeff Walker. Porque, tipo assim, se ele chega lá sem falar inglês, como é que ele ia conversar com o Jeff Walker? Como é que ele ia fazer um curso? Pagar $4.000 para fazer um curso? Como é que ele ia estar lá, né? Como é que ele ia estar lá? Muita gente imagina que é assim, você vai viajar, aí você pega o avião no aeroporto e chega lá, aí quando você chegar lá, todo mundo vai falar português e inglês. Não. Eu acho que o maior choque que o pessoal toma é quando ele desce no aeroporto lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, onde for, e ninguém mais fala português. Sim. Aí não tem dor de barriga que salve a pessoa, né? Não tem. Eu passei por isso. Eu passei por isso, cara. Quando eu desci em Miami, cara, a sorte que Miami ainda fala-se muito espanhol, e quando eu fui, eu ainda, nossa, cara, eu tava muito mal ainda, não tava, nossa, tava muito ruim. E assim, a sorte que Miami parece que no aeroporto fala mais espanhol do que inglês. Aí depois que eu desci em Las Vegas, aí acabou, cara. Aí Las Vegas foi só inglês. Julião, eu tava cortando cabelo esses dias, aí tava passando umas propagandas na televisão e era um fone que traduzia simultâneo o que a pessoa tava falando. Aí o cara, eles sabiam que eu era dono de escola de inglês, né? Daí o cara falou assim: "Ei, Gustavo, vai falir esse fone aí vai falir sua escola em 10 anos. E aí eu falei assim, cara, você já parou pra pensar que não é só você ter o fone para entender, mas todo mundo vai ter que ter o fone para entender o que você está falando? Porque você é brasileiro e está lá na China, né? Era tipo um cara na China, por exemplo. Tá bom, você está entendendo todo mundo que está falando chinês com você. Agora para os chineses entender o que você está falando. O cara fala, você tira o fone, põe o fone aí. Aí eu falo, aí ele tira o fone, eu ponho o fone. Isso nunca vai falir uma escola de inglês, nunca vai falir qualquer coisa seja, porque é tão fora do normal, né, Júlio? Na verdade, ó, o fato... Não, vamos lá, vamos falar rasgado aqui pra gente ir partindo pro encerramento, cara. O fato de ter Google... né? Já deu uma hora, não sei se vai cortar. Ó, o fato de você ter o Google à sua disposição te faculta o direito de não estudar mais? De forma alguma, né? Então, tipo assim, eu vou parar de estudar, vou parar de ler. Por quê? Porque eu aprendi a ler em português e porque o Google tem tudo que eu preciso. Então, falar pra mim que deixar de estudar alguma coisa, de aprender, vai deixar de existir alguns mercados, é a mesma coisa de você virar pra mim e falar assim, ó, como o Google tá ali, já que tudo que eu precisar na minha vida eu posso consultar lá, a partir de agora eu vou me dar o luxo de parar de estudar. Porque eu não preciso aprender, né? É só ir no Google e pesquisar. Exatamente. Então a pessoa que chega pra mim e fala que o fone de tradução vai falir a escola de inglês, ele tá me falando em outras palavras que ele não precisa mais aprender nada, cara. Ele pode usar gadget e aplicativo para poder resolver a vida e, cara, seria muita loucura pensar nisso, né, Gustavão? Tipo assim, exatamente.
Nossa, não, agora eu vou depender de... cara, e pode ser que daqui 15 anos, sei lá, 20 anos, a gente não sabe. Pode ser que isso aconteça, fica mais fácil a comunicação. Tomara, porque eu e o Gustavo, cara, a gente tá num nível também de aprendizado que se amanhã inglês não for mais o problema das pessoas, depois de amanhã a gente tá vendendo outra coisa. Porque o problema vai ter. Tipo assim, uma coisa é fato, vai ter problema para resolver. Né? Alguém vai ter que vender o foninho, né, Julião? Alguém vai ter que vender o foninho. E os problemas que esse foninho vai dar, né? E as soft skills, né, Gustavo? E as soft skills que você vai ter que ter, porque quanto mais... uma coisa é fato, cara. Quanto mais as coisas ficam fáceis para o ser humano, mais difíceis vão ser os tempos para o ser humano. Porque, tipo assim, a gente fica acomodado. A obesidade, por exemplo, que eu tô lutando aqui para emagrecer, né, cara? Obesidade obesidade é um problema de saúde pública mundial, cara. Obesidade mata. É comprovado que a galera obesa tá morrendo mais de Covid, né? Então, assim, por que a gente ficou obeso, cara? Porque a gente tá com um alimento fácil. Você já viu o Homem das Cavernas gordo? Exatamente. Não tinha. Agora a gente tá trancado em casa também, né? Sem poder se movimentar. E a comida acessível, comida de má qualidade acessível, graças a Deus a gente vive uma vida muito diferente dos nossos avós, né, Gustavo? Então, tipo assim, você via que a galera mais antiga andava, meu avô, por exemplo, par de mãe, ele rodava a cidade com a barra forte, bicicleta, ele não tinha carro, ele andava de barra forte. A gente não, a gente mal, tá mal, mas tem um carrinho financiado, né? Dá um jeito de andar de ônibus, né, cara? Mas assim, o que aconteceu? A facilidade foi chegando e foi surgindo mais problemas, né? Então, assim, a gente não pode entrar nessa neura de achar que nós vamos poder parar de estudar, porque isso aí eu tenho certeza que é fora de cogitação. Isso aí, inclusive, é a pessoa que acaba ficando para trás, né? É justamente o tema que a gente definiu para essa conversa nossa, né? Tipo assim, as pessoas que se deram ao luxo de parar de aprender, cara, de não ter um desenvolvimento continuado fora, e principalmente fora das vias formais, porque pensa comigo, Gustavo, e talvez essa aqui seja a minha mensagem final, tá, maninho? Porque é o seguinte, estudar nas vias formais todo mundo, ou quase todo mundo estuda. Ou seja, se você vai concorrer a uma vaga, se tiver 100 pessoas nessa vaga, provavelmente as 100 pessoas vão ter o ensino formal que aquela vaga exige. Senão elas nem se cadastravam. Né? Então, assim, estudar pelas vias formais, cara, é o óbvio. Agora eu quero saber o seguinte, o que você está fazendo a mais das vias formais? O que você está aprendendo a mais? O que você carrega em você? No seu tom de voz, na sua atitude, no seu olho no olho, na sua... se for fazer uma dinâmica ali que você vai ter que demonstrar um pouco de resiliência, inteligência emocional, criatividade, liderança, vendas, né, cara, que é o que eu falo o dia inteiro, vendas. Você sabe se vender, você sabe sentar na mesa e vender o seu peixe para um recrutador de RH? Né, cara? Então, eu acho que é isso, Gustavo. Vias formais, cara, é importante, não vou dissuadir ninguém de fazer faculdade, eu acho que não é o meu ponto aqui, não é esse. Cara, estuda sim, todo e qualquer estudo é bem-vindo, mas pelas vias formais e só o que todo mundo faz já não vai te destacar mais. Exatamente. Eu acho que, cara, essa é a mensagem principal, né? A pessoa sair do medíocre, né? Digamos assim, e buscar algo a mais. O Google não está aqui para ser... Deixa eu ver como é que funciona essas coisas bobas do jeito. A pessoa que limitar isso, né, João, ela está se limitando para milhões de possibilidades na vida. Né? Sem dúvida, sem dúvida. E a gente aqui, inclusive, a gente poderia ter ficado no mesmo bate-emprego, ganhando o mesmo bate-salário, com a mesma bate... Mas a gente resolveu dar um passo a mais. Né? E todo mundo é capaz. Todo mundo é capaz. Julião, vou agradecer aí a sua participação. Para mim foi uma honra. Eu vou jogar lá no grupo lá da galera o link do seu TED. Vale muito a pena, galera, conhecer um pouco mais da sua história. O Júlio, para quem não sabe, também ele tem um curso de vendas de como vender, né, Julião? Vendas para quem não sabe vender, vendas para quem quer vender em alta performance. Eu sou aluno da inaugural, né? Lá, cara, você foi...
primeiros alunos, né, cara? Foi mesmo. Sim, e tô lá até hoje porque eu acho que vendas é a principal habilidade que a pessoa precisa ter em qualquer cargo, qualquer empresa, qualquer situação. Também vou jogar o link lá. As matrículas estão abertas, Julião? Ainda não? Do VPN, sim. Na minha bio tem o link do VPN, que é o Vendas para Não Vendedores. É o nosso curso de R$ 97, cara. Parece piada, né? Mas é um curso completinho para você aprender a Não, vender vale qualquer muito. coisa, né? Melhor, um curso de muito barato. A gente fez esse valor justamente para dar acesso mesmo a galera ter um plano de ação. E se você precisa aprender a vender sem parecer vendedor, né? Por R$ 97 você vai ter aulas gravadas, alta qualidade, um plano de ação para você vender o que você quiser vender. Desde produto físico, produto online, vender você mesmo para um processo seletivo também vai servir. É bem legal. Quem quiser conhecer, tá na minha bio. O Gustavão deve mandar o link aí para vocês aí também, tá? Vou mandar assim. Cara, muitíssimo obrigado. Foi um prazer. Tamo Um junto. ótimo final de semana aí para você. Bom descanso. Um abraço na família. Valeu, Gustavão. Tamo junto. Precisou é só chamar. Valeu, galera. Obrigado. Show, cara. Abraço. Tchau. Abraço.